Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar aí, meu irmão, irmã. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E nós estamos aqui, vencemos este ano de 2023. Temos ainda algumas horas deste ano e tem um ano inteirinho que Deus nos dá para colocarmos os nossos planos diante dEle e que Ele confirme a obra das nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que está no livro do profeta Josué. Nós vamos fazer a leitura dos 9 primeiros capítulos de Josué. Essa meditação de hoje, essa mensagem de hoje, ela foi inspirada num livro Pastor Messias Anacleto Rosa. Do meu púlpito. Muitas mensagens deles tocam e eu compartilho com a igreja. Nem sempre dou o devido crédito. O crédito é do Espírito Santo que usou a vida dele e que continua usando para nos abençoar. Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. A palavra de Deus nos diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Verso 9. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, diante da tua palavra, nós nos colocamos agora e pedimos a inspiração do teu Espírito para que o Senhor ministre aos nossos corações, que essa palavra seja o nosso alimento, que ela nos fortaleça e que ela nos sustente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, a Bíblia é um livro fascinante. Ela conta a história da criação, a queda, a história da redenção do ser humano. A Bíblia está cheia de histórias de conquistas, de batalhas, de lutas, de nações, de recomeços, e também histórias de famílias, de pessoas simples, Deus falando, Deus sustentando,
Deus operando milagres. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé. E para o crente, ela é a palavra de Deus que sustenta. A Bíblia é a nossa palavra que sustenta, a palavra de Deus que nos sustenta. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é o nosso manual de fé e prática. Ela registra o plano de Deus para a redenção do ser humano. A Bíblia está cheia de promessas, e de Gênesis a Apocalipse, as promessas e as profecias do Senhor, elas estão se cumprindo. E o texto que nós lemos, ele apresenta aqui, o texto que lemos de Josué, apresenta o cumprimento de uma antiga promessa de Deus, feita a Abraão, repetida a Isaque, confirmada em Jacó, e aguardada desde os dias de José, que essa promessa se cumprisse. E esse momento é um momento muito significativo para esse povo, o povo de Deus. Quando a promessa foi feita àquele homem que se tornaria uma grande nação, ele não tinha sequer ainda um filho, e agora uma grande nação. Então, para o povo, aquele era um momento de grandes expectativas. Israel estava às portas da terra da promessa. Veja, era o encerramento de um ciclo e o início de um novo momento para o povo. O encerramento e o início de um novo ciclo para o povo de Deus. O deserto agora é passado. O deserto fica para trás. E o que tem à frente deles é um futuro, expectativas que tem no coração daquele povo. 40 anos peregrinando pelo deserto. E sempre que nós findamos e iniciamos um novo ano, nós também criamos essas expectativas no nosso coração. Para nós, momento de alegria, pelas bênçãos conquistadas, no ano que está findando, e também expectativa do futuro que nos aguarda. Um futuro que nos aguarda certamente com a bênção e com a graça de Deus. Mas há expectativa, aquilo que está reservado no futuro para a gente. Então veja, foi num momento como este, findando um ciclo e iniciando um novo momento, que Deus fala com Josué, estabelecendo algumas metas para que Josué fosse bem-sucedido naquele novo momento que seria para o povo de Deus. Aquelas mesmas metas dadas por Deus ao povo, hoje eu quero compartilhar conosco pelo menos 3 metas diante de nós, diante da igreja, que nós possamos estabelecer para as nossas vidas algumas metas básicas para esse novo ano de 2024 que se inicia para a gente. 3 metas. Primeira meta básica, devemos nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Aproprie-se das promessas que Deus tem para a sua vida. Olha o que Deus diz aqui para Josué a partir do verso 2. Ele diz assim, olha, o meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tome posse da promessa que Deus está falando. É algo que eu prometi para vocês, e eu coloquei vocês agora na porta das promessas. Então, verso 3 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Então, pise, marche na minha presença, desde o deserto. Então, Deus estabelece aqui um limite, mas, em outras palavras, Deus está dizendo, tome posse das bênçãos. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão se tornaria uma grande nação. 400 e poucos anos se passam, esse povo se torna um povo escravo no Egito, cresce, é liberto, e agora chega o grande momento
de apropriar-se das bênçãos de Deus. Para o ano que está entrando, nós devemos nos apropriar das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Deus é bom. E nós cantamos aqui que Deus é bom, que a bondade de Deus nos seguirá. A palavra do Senhor diz que as bênçãos de Deus nos alcançam. E nós precisamos crer nisso e particularizar essas promessas de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia fala das bênçãos que Deus tem preparado para a igreja, para o seu povo, para a minha vida, para a sua vida. Jeremias 33, versos 2 e 3 diz: assim diz o Senhor, estas coisas, assim diz o Senhor que faz estas coisas, e que forma para estabelecer. Verso 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja, essa promessa feita a Jeremias, nós precisamos particular promessa feita para nós. O que Jeremias precisava fazer? Só invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, que ele seria respondido. E essa é uma promessa preciosa para a igreja, para o seu povo, para a minha vida, para a sua vida. Então, neste ano de 2024, clamemos ao Senhor, oremos a Ele. Deus tem prazer em responder ao seu povo. Essa é uma promessa preciosa, porque Deus está pronto para responder às nossas orações. Ele responde. Talvez não responde segundo aquilo que eu quero, mas certamente segundo aquilo que eu necessito, segundo aquilo que eu preciso. Deus responde. Então devemos pedir pela ajuda do Espírito Santo, clamar pela graça. Quando oramos e pedimos a ajuda do Senhor e pedimos que Ele nos dê direção, nós estamos reconhecendo que só Ele é Deus e que não podemos fazer nada por nossas próprias forças. É Ele quem opera, é Ele que faz tudo, Ele tem todo o domínio, Ele tem o governo das nossas vidas. No Salmo 23, existem promessas de unção sobre a cabeça, de um cálice que transborda mesmo em momentos de adversidade. Olha o que diz aqui, Salmo 23, verso 5. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Não importa quantos adversários, quantos inimigos se levantarão e nos terão quanto inimigos, não faltará óleo sobre a tua cabeça. Nesse ano não faltará a graça de Deus. O teu cálice será um cálice transbordante. Então, essa é a promessa que Davi faz para ele. Davi tinha inimigos. Davi tinha inimigos por todos os lados. Mas ele registra aqui: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários, a minha cabeça está ungida com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, que a nossa oração nesse ano 2024, Senhor, que os meus inimigos, aqueles que me têm por inimigo, porque a palavra de Deus diz, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Mas muitos nos têm por inimigos, e que eles sejam todos confundidos e envergonhados. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para mim, contente estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Deus é bom porque Ele é bom. Ele não permitirá que falte unção sobre a sua cabeça. O nosso cálice transborda. O comentário da Bíblia de aplicação pessoal diz que na antiga cultura oriental era costume ungir os convidados para um banquete com óleos aromáticos. Também era esperado que os anfitriões fossem protegessem os seus convidados a todo custo. Então a promessa deste salmo é que Deus oferece proteção, como se fosse a proteção de anfitrião, mesmo quando os inimigos nos cercarem. Em Abacuque, verso 1:5, diz assim: vede entre as nações, olhai
maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. O Senhor faz promessas de obras maravilhosas. Deus responde às perguntas preocupantes de Abacuque, e ele declara a Abacuque que ele faria obras surpreendentes. Abacuque preocupado, veja, estamos preocupados, nos preocupamos parece que o mundo está de ponta cabeça. É ou não é verdade? Ou só eu penso assim? Os valores se invertendo todos. Mas veja, Abacuque, ele começa a indagar a Deus, e Deus responde: eu vou fazer obras maravilhosas no meio de vocês. Deus tem obras maravilhosas para fazer no meio do seu povo. Então, que a gente tenha como meta, nesse novo ano que se inicia, nos apropriarmos das promessas de Deus, porque as promessas de Deus são firmes, as promessas de Deus são grandes, e as promessas de Deus para o seu povo são promessas de bênção. Deus tem promessa de revelação, revelação do Espírito. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Se nós fôssemos lermos aqui só as promessas de Deus, nós ficaríamos aqui mais de 5 horas lendo as promessas de Deus aqui. Quem tem o livro? Quem tem o livro aqui? A Bíblia Promessas. Tem uma Bíblia que fala Bíblia Promessas. Todas as promessas ou em azul ou em verde, destacado em vermelho, você não consegue ler em menos de 5 horas todas as promessas de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que amam. Verso 10, mas Deus nos revela pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo a profundeza de Deus. Então veja, nesse primeiro verso 9, é óbvio que nós não podemos imaginar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tanto nesse mundo como na eternidade. Deus tem preparado coisas para nós. Mas à medida que do seu propósito, Ele nos revela. Porque Ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus criará novos céus, novas terras. Nós não sabemos como é que vai ser tudo isso. Nós não temos resposta para tudo. Mas nós confiamos que esse Deus, que sustenta toda a sua criação, tem tudo sob controle, inclusive as nossas frágeis vidas. Mas o Senhor nos revela pelo seu Espírito o seu plano maravilhoso, seu plano de redenção, seu plano de graça, seu plano de perdão para as nossas vidas. Ele revela que o que nos aguarda é um salto na qualidade de vida. Não é qualquer coisa. É entrarmos na ressurreição da vida. Deus está aperfeiçoando isso na vida dos seus filhos e filhas, na minha vida, na sua vida. E não é por aquilo que fazemos, é pelo que cremos, e porque cremos confiamos, e porque confiamos praticamos, e porque praticamos experimentamos, e Deus se revela a nós com graça, com bondade, com milagre. Milagres, grandes milagres e pequenos milagres. Deus tem feito isso nas nossas vidas. Deus tem feito isso na sua vida, na minha vida. Filipenses 1,6, Paulo está dizendo àquela igreja: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, até o dia de Cristo. Deus começou uma obra maravilhosa na minha vida e na sua vida, e Ele vai completar, porque é Ele quem faz. Portanto, creia que neste ano que se inicia, Deus tem para a sua vida, e Deus tem para os seus filhos, e especificamente para a igreja, grandes coisas, coisas firmes,
promessas maravilhosas. Deus está no sustento de todas as coisas. O importante é que nós, pela fé, tenhamos consciência disso e nos apropriemos das promessas de Deus para as nossas vidas. É promessa para a sua vida. É Deus prometendo e promete para a minha vida e para a sua vida. Ele não permitirá. Nenhuma tentação será tão grande que ele não venha com escape. Nenhum deserto será tão escaldante que não haja uma nuvem de graça sobre a sua vida. Nenhuma cova será tão profunda que o Senhor não estará junto com você e te sustentando. Esse ano 2024, tomemos posse das promessas do Senhor, nos apropriemos das promessas de Deus. Em segundo lugar, em primeiro, estabeleça como meta, tome posse quando você estiver lendo a Bíblia, e a palavra estiver, faça lá e coloque o teu nome. Essa é uma promessa que Deus tem para a minha vida. Em segundo lugar, estabeleça como uma meta básica, meus irmãos e irmãs, a disposição de um andar vitorioso na presença de Deus. Não é soberba nenhuma, não. Porque na presença de Deus, quem é que pode com Deus? Se a palavra tem um cântico que diz que Deus adestra as nossas mãos para guerrear, é Ele quem faz, é Ele quem nos torna vitorioso. Então que nós tenhamos essa disposição. No verso 2, Deus está dizendo, dispõe-te agora, passa esse Jordão. Será que seria fácil passar o Jordão, conquistar aquela terra? 40 anos atrás, aquele povo todo ficou amedrontado, quando Josué e Caleb vêm fazer falar como que era a terra, os gigantes na terra, mas agora esse povo, 40 anos se passam, e Deus está dizendo, dispõe-te agora. O sentido do verbo no original, dispõe-te é levantar, erguer, ficar de pé, pôr-se de pé no sentido hostil, tornar-se poderoso, entrar em cena. Esse é o sentido dessa palavra. Então Deus está dizendo para o seu povo, e está dizendo para mim e para a sua igreja, coloque-se de pé, coloque-se em posição de batalha, entre em cena. A igreja precisa entrar em cena. Nós precisamos nos colocar em posição de batalha. Versos 5 e 6, Deus está dizendo, ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Ninguém te poderá resistir. Não te deixarei, eu serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. Sê forte e corajoso. Você vai conseguir. Você vai fazer com que esse povo entre na terra, plante a terra, cultive a terra, habite a terra, porque eu, o Senhor, jurei e prometi, e eu estou fazendo cumprir a minha promessa. Então, veja, o que Deus pede aqui a Josué, e contextualizando a nós, é que tenhamos um andar vitorioso na presença desse Deus. E tudo quanto vier à mão, façamos segundo a nossa força, entendendo que aquilo que falta o Senhor completa nas nossas vidas. O que Deus pede? Dispõe-te, levante-te, coloque-se de pé, tome posição na batalha, ninguém te poderá resistir. Por quê? Porque Deus é conosco, é o que a palavra de Deus diz. A experiência de Josué até aquele momento estava relacionada primeiramente com a coluna e a nuvem de fogo. A presença de Deus que os tinha acompanhado durante todo aquele tempo de deserto. O que eu aprendo aqui, meus irmãos e irmãs, é que mesmo durante um tempo de dificuldade, de deserto, que o que nós possamos passar, talvez algum deserto existencial, talvez alguma dificuldade, seja ela de cunho de relacionamento, de financeiro, de enfermidade, seja qual for, a presença de Deus nunca vai faltar sobre as nossas vidas. Deus permite que você e eu possamos passar nos desertos,
Deus permite que sejamos até lançados em algumas covas, Deus permite que seremos muitas vezes até jogados nas prisões, mas Deus não vai deixar a gente só, Ele vai com você na prisão, Ele vai com você na cova, Ele passa com você no deserto. Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa de Deus, isso é o que o Senhor disse à igreja também em Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias. E todos os dias não são dias bons, todos os dias não são dias festivos, todos os dias não são dias alegres. Existem dias difíceis, existem dias em que o crente também chora, em que o crente também entra em luto, existem dias que o crente também sofre. Mas todos os dias Deus está com o seu povo, fortalecendo, sustentando, levantando, encorajando, fortalecendo. Deus está com você todos os dias. Quando você chora, Deus chora com você, Ele recolhe as suas lágrimas. O Senhor, Ele sustenta o seu povo, Ele ama o seu povo, Ele cuida do seu povo, Ele é o bom pastor. Então que nós tenhamos um andar vitorioso na presença desse Deus. Não vamos andar de cabeça baixa. Nós vamos levantar a nossa cabeça, nós vamos andar ereto, vamos nos colocar em pé, vamos tomar posição na batalha. Você não está só, a igreja não está só, nós somos uma igreja, somos uma comunidade, nós somos um povo. Deus está conosco todos os dias, o Espírito Santo está com a igreja, Jesus intercede pela igreja. Jesus intercede dos céus pela igreja. E o Espírito Santo intercede dentro de nós, pela igreja, por nossas vidas. Nós temos um intercessor no céu, nós temos um intercessor na terra. Quem pode com a igreja? Quem pode com esse povo? A presença de Deus é que garante a nossa vitória. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos bons. Aliás, Paulo diz, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu dependo de Deus. Eu não vou na minha força. Eu não tenho coragem de ir na minha força. Então eu vou na força do Senhor. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou no braço forte do Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. Tua vitória é minha vitória. Tua vitória é minha vitória. A Ti, Jesus, eu canto glória. É a vitória de Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então regozijai-vos nele. Levantemos nele. Deus está no meio do seu povo. E a presença de Deus nos desafia a um andar vitorioso, de vitória em vitória. 1 Coríntios capítulo 15, 54, 55. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Na 1 de João 5,4 diz, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. O apóstolo dá testemunho, o apóstolo Paulo dá testemunho dessa vitória, desse andar vitorioso, em circunstâncias adversas, que ele precisou enfrentar pela causa do nome de Jesus. Ele registra na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 17 e 18, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu. Paulo está sozinho, sendo julgado, não tem ninguém com ele, mas ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por seu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a Bíblia ensina que o grande amor de Deus, Ele não permite que o Senhor nos desampare. Você não está, mesmo quando você se estiver se sentindo só, mesmo quando o seu pastor não for lá e não orar por você,
porque ele esqueceu, ou então porque ele não soube. Mesmo que um irmão não ore, não ligue para você, você não está só. O Senhor está conosco, o Senhor está com a sua igreja, Ele está com a gente. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida então sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me pode fazer o homem? Em João 10, 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Com tudo isso, nós podemos, nesse ano de 2024, ter um andar vitorioso na presença do Senhor. Veja, o fato de sabermos que Deus é conosco, e que Ele não nos deixa, e que Ele não nos desampara, nos motiva a nos enchermos de santa coragem, disposição e ousadia para um andar vitorioso na presença do Senhor. O que Ele disse a Josué, hoje também diz a cada um de nós, ninguém te poderá resistir, seja forte e corajoso. Então, que nós tenhamos neste ano, como uma meta básica, apropriarmos-nos das promessas e das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós cantamos, as nossas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Que nesse ano de 2024, que nós possamos tocar os nossos filhos, que nós possamos tocar os nossos cônjuges, e que nós possamos tocar os nossos amigos, que nós possamos orar pelos nossos amigos, independente se eles são crentes, se eles não são crentes, ore por eles. Você está, final de semana, foi jogar bola, um amigo compartilhou com você depois daquele jogo de futebol, que teve um churrasquinho, foi tomar um refrigerante, alguns foram tomar outras coisas, e aí, naquele momento, você ficou sabendo que teu amigo está enfrentando um problema de enfermidade. Ore com ele naquele momento, pergunte, posso orar com você? Eu nunca vi uma pessoa rejeitando oração. Nunca eu vi uma pessoa rejeitar a oração. Nem ateu. Eu tenho um colega ateu, que quando teve problema de coração, ele aceitou a oração. Ore, seja ousado, seja vitorioso. Toque o coração dessa pessoa com graça. Apropriemo-nos das promessas do Senhor. Tenhamos um andar vitorioso na presença do Deus que nos dá toda a vitória. E em terceiro lugar, e último lugar, que nós tenhamos como uma meta básica para esse ano 2024, na verdade, essas metas que eu falo para esse ano 2024, isso aqui deve ser para todos os anos, até o restante da vida da gente, né? Até o restante da nossa vida. Sejamos submissos à vontade de Deus, obediente à sua palavra. Que haja submissão de tudo aquilo que Deus nos pede ou nos manda na sua palavra. Submissão da nossa parte. Olha o que Deus diz a Josué a partir dos versos 7, 8 e 9. Olha o que Deus diz. Ele diz assim, olha, tão somente ser forte e muito corajoso. Para que é forte e corajoso? Esse forte e corajoso não é para a luta, esse forte e corajoso não é para a guerra, esse forte e corajoso não é para empunhar a espada, esse forte e corajoso é para ter coragem, de ter o cuidado de fazer tudo segundo a palavra de Deus, segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo. Dela não te desvies. Seja forte e corajoso para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não seja corajoso, não cesses de falar deste livro da lei. Seja corajoso, forte, para não cessar de falar do livro da lei. Seja forte e corajoso para não cessar de dar bom testemunho. Seja forte e corajoso para não cessar de falar da minha graça, do meu perdão, do meu plano de redenção, da salvação. Seja forte e corajoso para falar tudo aquilo que esse livro diz. Seja forte e corajoso para meditar nele, dia e noite. Você já tem um plano de leitura para esse ano de 2024? Seja forte e corajoso, tem que ter força e coragem para começar e terminar. Seja forte e corajoso e tenha o cuidado para fazer tudo segundo nele está escrito. Então, olha aí, então é a condicional. Você não cessando, você meditando, você não se desviando, o seu caminho prosperará. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Veja, meus irmãos, Deus queria que o seu povo fosse submisso à sua palavra. E por quê? Porque não há nada verdadeiramente significativo que pode ser conquistado fora da palavra de Deus. Que pode ser conquistado apenas com as nossas forças ou com os nossos recursos. A Bíblia afirma categoricamente que tudo provém de Deus. 2 de Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos da palavra de Deus. O crente precisa da palavra de Deus. Não há nada mais poderoso que a palavra de Deus. Não existe nada que tem mais poder do que a palavra de Deus. E Ele nos deu essa palavra da reconciliação. Ele deu para você, para a igreja. Nós temos essa palavra, você tem, nós temos. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E Deus disse, e houve vida, e tudo aconteceu. Jesus venceu a tentação no deserto. Palavra de Deus. A salvação se dá pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é poder na boca de um servo que observa e que obedece a palavra. É poder na boca daquele que crê, que teme, que pratica, que observa e pratica aquilo que prega. Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Portanto, se queremos um ano vitorioso na presença de Deus, precisamos permanecer firmes na palavra. E precisa ter coragem. Hein? Precisa ter vulgarmente falando, tem que ter muito peito para perdoar aquele que ofende. Porque é bonito falar do poder da palavra, mas a palavra diz que eu tenho que perdoar o
o meu irmão, diz que eu tenho que orar pelos inimigos, orar pelos que vos perseguem. Sabe lá no teu trabalho? Sabe aquele chefe, aquela colega lá que quer puxar o teu tapete, que te fica, né, te cutucando? A palavra diz que você tem que orar por ele, amontoar brasa viva sobre a cabeça dele. Aí a palavra de Deus vai ser poderosa na minha boca, na tua boca. O sujeito te maltratou e você perdoou. Aí essa palavra é poderosa. Essa palavra vai fazer efeito. Então, se nós queremos esse andar vitorioso, que sejamos submissos à palavra do Senhor, que permanece para sempre. Isaías 48 diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então veja, em que termos que Deus coloca essa submissão. Tenhas o cuidado de fazer tudo segundo a lei, a Bíblia, e não o conceito do mundo. A Bíblia e não o que outras pessoas, o que o mundo diz, o que a tendência fala. A Bíblia deve ser a nossa única e infalível regra de fé e prática. Ela deve ser a nossa norma. Tudo o que fizermos no ano que se inicia deve ser inspirado no livro sagrado. A Bíblia realmente deve ser a nossa luz, a nossa lâmpada, a nossa espada, a nossa bússola. E devemos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra de Deus está sendo implantada em nós. Sabe o que eu entendo com isso? Eu já disse algumas vezes, muita gente não lê a Bíblia, não vai ler um versículo da Bíblia, mas vai chegar ao conhecimento da Bíblia, porque a palavra de Deus está implantada no teu coração. Ela vai sair naquele momento que o Espírito Santo te inspirou, e você vai poder dizer para a pessoa: há esperança em Cristo, existe esperança para a tua vida, Deus tem um plano de graça e salvação para você, e você é a palavra viva para esse povo. As pessoas não veem Jesus, mas elas nos veem, e precisam em algum momento enxergar Jesus, pelo menos o bom perfume que Jesus exala através das nossas atitudes e das nossas ações. Porque a igreja, ela só pode falar com poder quando ela vive aquilo que prega. Não posso só falar de perdão e pregar de perdão se eu não viver o perdão na minha vida e na vida do meu próximo. Então é triste quando isso falta nas nossas vidas. A igreja, ela não pode se calar diante das necessidades e dos grandes desafios que nós estamos vivendo hoje. Não podemos nos calar. Você certamente deve ter ouvido não foi uma bula papal, mas foi um documento que o Papa assinou, autorizando a Igreja Católica a abençoar os relacionamentos homoafetivos. Alguém viu isso? Algumas pessoas viram isso. Vários padres se levantaram e não se calaram. E eles disseram: o Papa pode falar o que quiser, Deus não vai mudar o que ele disse na palavra dele. Você pode abençoar, você pode fazer o que for, Deus não vai mudar o que disse. As coisas estão acontecendo aí à nossa volta. Nós precisamos ter coragem de nos colocarmos de pé e nos posicionarmos nessa hora em que estamos vivendo e temos ouvido de fome, de guerra, de libertinagem, de crimes, de pestes, que passamos agora recentemente, uma inversão tremenda de valores. A igreja não pode se calar. Nesta hora talvez mais escura,
em que os povos estejam vivendo. Não é hora de desespero e nem de negativismo, porque Deus está com a igreja e existe esperança para o mundo. O nome dessa esperança é Jesus Cristo. O instrumento que Ele usa é a igreja. E a igreja é você, eu, somos nós, que, inspirados pelo Espírito de Deus, a gente faz aquilo que Ele pede. Então, a única esperança para o mundo Deus está dizendo aqui para Josué: não cesses de falar. Nós temos uma missão, e a nossa missão é simplesmente falar. Não sei falar, não importa, abre a tua boca, o Espírito Santo vai encher. E o recado de Deus, amoroso de Deus, vai ser entregue. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele os exorta que eles pensassem nas coisas lá do alto. Ele diz assim, Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não naquelas que são aqui da terra. Estamos nesse mundo como peregrinos. E como o apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo, somos embaixadores de Cristo aqui. Então devemos pensar, nossa missão, fazer a vontade do Pai. Esta é a razão para vivermos um novo ano, ocupando nossas mentes com aquilo, com as coisas espirituais e a vontade do Senhor. Que nós tenhamos nesse ano que se inicia e para todo o restante das nossas vidas, né? Essas 3 metas básicas. Primeiro, devemos nos apropriar das promessas de Deus, entendendo que elas são para as nossas vidas, as bênçãos que Deus tem derramado para as nossas vidas. Gratidão pelas bênçãos conquistadas e recebidas em 23, e pela expectativa e nos apropriando das bênçãos para o ano que se inicia. Que tenhamos nesse ano de 2024 um andar vitorioso, porque Ele é a nossa vitória, Jesus Cristo é a nossa vitória, e a alegria do Senhor é a nossa força. E que nesse ano de 2024, sejamos submissos à sua palavra, à sua vontade, porque não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. E que assim, nós possamos cumprir a vontade do Senhor, ter um ano muito abençoado. Que essas metas que Deus possa estar estabelecendo para cada um de nós nesse ano de 2024. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas e colocando as nossas vidas, colocando a igreja toda embaixo de oração. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor, que nos desafia na sua palavra. A sermos agentes de milagre, embaixadores do reino, apropriando-nos da bênção, das promessas. Ouça o Senhor falando diretamente ao seu coração nesse momento. Quando Deus diz,
E este falou a Josué. O Senhor que falou a Josué. Particularize agora esse texto. E Deus falou ao Carlos. E Deus falou ao Darcy. E Deus falou a Lúcia. Coloque teu nome. Deus falou ao Germano. Deus falou a Mara. Coloque o seu nome aqui. Coloque o seu nome. Deus falou a Ena, ao Írio, a Lucimar. Coloque o seu nome. Deus falando com você. Meu filho, minha filha, dispõe-te agora. Coloque-se de pé. Tome posição diante de mim. Onde pisar a planta do vosso pé? Quando você colocar a planta do seu pé no trabalho, quando você colocar a planta do seu pé nas ruas, nos shoppings, na casa dos amigos, no lar, aonde você colocar a planta dos seus pés, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, essa é a promessa para você, meu irmão, para mim. Eu serei contigo, não te deixo, não te desamparo. Ser forte, corajoso. Então somente observe, leia, medite, pratique, ensine, divulgue, pregue, evangelize. Não te mandei eu, ser forte, seja corajoso. Ah, Senhor, essas palavras são palavras poderosas, que fluem, Senhor, do seu livro sagrado para as nossas vidas. Sejamos, Senhor, inspirados, levantados pelo teu Santo Espírito, famílias fortalecidas, sua igreja fortalecida, cada homem, cada cabeça de lar, cada sacerdote de lar, cada mulher, Senhor, cada coadjutora junto com seu esposo, cada filho, cada filha, cada jovem, cada ancião, Senhor, se levantando e tomando posse, se apropriando das promessas de Deus para este ano que se inicia. Sejamos vitoriosos na presença daquele que venceu todas as coisas. Abençoe a sua igreja, abençoe, Senhor, com palavra poderosa, com discernimento, com revelação do teu Espírito, ó Pai. Sua igreja seja abençoada, Senhor, e que assim possamos cumprir o grande mandamento de Jesus, que é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido através da pregação da palavra. Que o teu povo seja abençoado, Senhor, abençoado com prosperidade, Senhor, com bênçãos espirituais sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre cada irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia, e graças a Deus, aleluia.